Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. É muito importante a sua avaliação para que o YouTube continue publicando nossas mensagens cristãs. Desde já, lhe agradeço. Graças ao carinho dos bons espíritos, à frente nossa amada mentora Glorinha, e os aconselhamentos de Joana de Ângeles na obra Vigilância, tivemos a ideia de preparar essa reflexão, a qual denominamos Convites à Vigilância. No senso comum, em nossa língua portuguesa, vigilância é a atividade de monitoramento e acompanhamento de comportamento e atividades de pessoas ou locais, geralmente com finalidade de garantir a segurança pública ou a segurança patrimonial. Pessoalmente, nós vigiamos o peso, os filhos, a conta bancária, o cônjuge, os vizinhos, a casa, a rua. Você há de concordar que hoje nós vivemos um grande Big Brother, pois somos vigiados por todos os lados, pois a segurança pública necessita de câmeras e monitores em todos os cantos. Se você anda na rua, está sendo visto. Se anda no shopping, está sendo visto. Se entra na loja, está sendo visto. Privacidade mesmo, eu creio que só no banheiro. E não sei até quando. A base evangélica para a nossa reflexão vem de Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então observe, meu amigo, minha amiga, que Jesus nos alerta que a vida espiritual exige atenção e disciplina. A queda não acontece de repente. Ela começa quando baixamos a guarda. Vigiar é proteger o coração contra pensamentos, hábitos e influências que nos enfraquecem. E neste aconselhamento de Jesus, nós identificamos algo muito importante. Quando é dito que a vida espiritual exige atenção e disciplina. Como foi dito anteriormente, nós vigiamos muitas coisas: casa, família, bens, saúde. E acabamos esquecendo o principal, de vigiar o principal, que é a vida espiritual. Sim, porque o corpo físico se desintegrará depois da morte. Mas o espírito, que é imortal, esse segue sua saga evolutiva. Agora, quando o espírito se desprende do corpo físico, ele fica impregnado de todas as experiências vividas na carne, sejam elas boas ou más. E isso determinará o seu estado de ventura ou desventura no plano espiritual. Daí a importância da vigilância espiritual. Todo ser humano é dotado de sentimentos, pensamentos e ações exercitados com a ação voluntariosa do corpo físico. A escola do pensamento diz que todo ser humano sente, pensa e age. E evidentemente que isso envolve esforço, ação, suor e exaustão. Lembrando sempre
uma afirmativa de Paulo, apóstolo, quando disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E é exatamente esse não deixar-se dominar que espelha essa vigilância que nós devemos ter, especialmente a vigilância espiritual. Mas vejamos algumas ideias básicas sobre o tema. Vigilância, na sua expressão correta, como nos ensina Jesus, com o vigiai e orai, não é fiscalizarmos as atitudes alheias, mas, acima de tudo, é nos prevenirmos acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Sim, porque a autovigilância é importante. A benfeitora Joana de Ângeles traz uma importante colaboração nessa obra intitulada Vigilância, quando diz: a vida espiritual, em razão de preexistir e sobreviver ao corpo, ressuma na memória de todas as criaturas, impondo as suas regras e determinações. Então veja, o espírito carrega consigo todas as experiências, todas as informações que ele adquire em cada existência que está reencarnado. E evidentemente que isso se constitui num patrimônio. Aí a pergunta é: queremos um patrimônio positivo ou negativo? Todos nós desejamos um patrimônio positivo que nós temos que construir através de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas palavras, de boas ações. A Joana de Ângeles diz: quem desce ao charco respira umidade, da mesma forma em que, se elevando a montanha, aspirará oxigênio puro, as boas e as más ações. E nós? O que estamos efetivamente fazendo? Não esqueçamos que as nossas fraquezas nos prendem à retaguarda espiritual, induzindo-nos a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. Sim, muitas vezes o nosso progresso espiritual demora porque ficamos, digamos, patinando nessas ações menos edificantes. E a esse propósito, a Joana de Ângeles, nesse aspecto, nos ensina dizendo: em nome de Deus, ser dócil, compreensível e amável. Um trio espetacular, né? Docilidade, compreensão e amabilidade. E ela vai dando, então, o modus operandi deste aconselhamento. Silencia ante as ofensas e age com fraternidade. Não é apenas silenciar ante a ofensa, mas agir com fraternidade, agir de irmão para irmão, compreendendo as razões ou possíveis razões do ofensor. Joana diz: compreende o opositor e trabalha em seu benefício. Fomenta o bem e vive pelo bem. Se não te compreendem, tolera. Se te perseguem, desculpa e prossegue. Deus amou conforme acentuou o apóstolo Paulo, e somente pelo amor será compreendido e aceito. Essa é uma coisa importante que nós devemos pensar. Joana de Ângeles nos oferece um receituário perfeito, com 3 comportamentos que são necessários a todo instante na nossa vida: a docilidade, a compreensão e a amabilidade.
Uma outra ideia básica é que, como espíritas, conhecedores do Evangelho à luz da terceira revelação, grande é a nossa responsabilidade, sem dúvida. E por isso, precisamos estar vigilantes com relação aos nossos próprios atos, palavras, pensamentos, para que se externem sempre o que de melhor temos aprendido na doutrina, que nos felicita o entendimento. Eu costumo sempre dizer que quanto mais nós vamos conhecendo a doutrina, quanto mais nós vamos nos especializando no Evangelho de Jesus, mais a gente se sente emparedado, ou seja, pressionado contra tudo, por tudo que a gente aprende. Aquele que de fato estuda a doutrina espírita, estuda o Evangelho de Jesus em profundidade, ele fica com a obrigação ética e moral de pensar duas vezes em qualquer coisa que for fazer. Sempre. Por isso que eu gosto de repetir a pergunta. E o que é o que estamos fazendo? Estamos vigilantes em relação aos nossos atos, às nossas palavras, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos? Na condição de espírita? Na condição de cristão? Neste aspecto, Joana de Ângeles nos ensina dizendo: cada criatura vive no mundo objetivo conforme seus estados íntimos, mentais. Educar o pensamento, criando os hábitos da prece e da elevação moral, constitui uma tarefa-desafio que deve ser enfrentada de imediato. Ela dá o elemento temporal para este enfrentamento imediatamente. E observe que existem dois elementos singulares nesse ensinamento. Eu vou repetir para que você possa melhor entender esses dois elementos singulares. A Joana disse: cada criatura vive no mundo objetivo conforme os seus estados íntimos, mentais. Até aí, ponto pacífico, não tem dúvida. Educar o pensamento, criando os hábitos da prece e da elevação moral, constitui uma tarefa-desafio que deve ser enfrentada de imediato. Olha que interessante. Que elementos singulares são esses? Primeiro, a criação do hábito. Nós temos o hábito, por exemplo, de escovar os dentes após as refeições, de tomar pelo menos 3 banhos por dia. Nós temos o hábito do descanso noturno. Nós temos o hábito das alimentações. Nós temos o hábito de fazer uma leitura. Nós temos muitos hábitos e todos eles foram criados. Nós não trouxemos ele quando o nosso espírito reencarnou no corpo físico que nós envergamos agora. Nós fomos criando esses hábitos. O hábito de não mentir, o hábito de respeitar, o hábito de tolerar, o hábito de ter paciência, o hábito de ser arrumado, organizado, pontual. São hábitos saudáveis, positivos. Mas o hábito que Joana está pedindo que a gente crie é o da oração e o da elevação. Porque para ela, esse hábito ele deve ser tão habitual quanto comer, dormir, trabalhar. E o segundo elemento singular neste ensinamento dela é a premência do tempo, no que ela chama tarefa-desafio, que é a educação do pensamento com a criação do hábito da prece e da elevação moral. A premência do tempo, porque ela diz de imediato, portanto não é para fazer amanhã, depois da manhã, não, é já, é imediatamente. Bom, nós podemos então pensar em ações práticas para poder executar esta vigilância no sentimento, no pensamento, na palavra, na ação. A primeira ação é vigiar os pensamentos. Quer dizer, mentalizar sempre o bem para
todos os que nos cercam e para toda a humanidade, evitando assim colaborar para o acréscimo das ansiedades que envolve tantas pessoas nos dias atuais, inclusive a gente, nós mesmos. Vigiar o pensamento. Como é que a gente vigia o pensamento? Você fica espreitando o que vai pensar? Não, a melhor forma de vigiar o pensamento é pensar sempre o bem. Quando você perceber que vem alguma coisa ruim, não edificante, mude o foco. Isso não me pertence, diga para você mesmo. É o seu espírito dizendo para você mesmo, isso não me pertence, esse pensamento não combina comigo. E já vai mudando, já vai pensando, já vai fazendo o contraponto. Está pensando mal? Passa a pensar o bem. Muitas pessoas ficam estressadas, ficam ansiosas, exatamente porque ainda não souberam fazer o que eu chamo de higienização dos pensamentos. E a gente precisa ter muito cuidado com tudo que ouve e com tudo que assiste, especialmente na famigerada televisão. E não menos famigeradas redes sociais, que despejam muita coisa inadequada e que nós temos que ter a coragem de não assistir, de não ouvir. Aí eu digo que é uma questão de coragem, de determinação. Nesta vigilância do pensamento, Joana de Ângeles nos ensina, dizendo, a mente responde pela vida. O espírito exterioriza mentalmente os estados em que transita, cabendo-lhe esforçar-se por modificar os quadros íntimos, crescendo em contínuo esforço na direção das metas libertadoras. Olha que interessante. Ora, isso nos remete a um cuidado que todos nós devemos ter. Que cuidado é esse? Cuidado com as sintonias. Sim, porque muitas vezes os nossos adversários espirituais infundem nos pensamentos enviesados. Mas só infundem pensamento enviesado porque nós sintonizamos as coisas inadequadas, negativas. Vou lhe dar um conselho, querido amigo, querida amiga. Se as coisas estão dando errado sistematicamente na sua vida, é hora de rever os pensamentos. Não se considere uma pessoa perseguida pelos espíritos, não se considere uma pessoa azarada, não ache que fizeram alguma macumba para você, algum trabalho, não. Comece pelo mais prático, pelo mais simples, que está com você mesmo, os seus pensamentos. Quais são as suas sintonias? Nós precisamos, pelo pensamento, alterar o nosso clima mental. E quem consegue alterar o clima mental para um clima de tranquilidade, de paz, de serenidade, com certeza vai alcançar bons resultados. Com certeza. Joana de Ângeles diz, abre-te psiquicamente ao amor e descortinarás paisagens menos tristes. Olha que interessante. Isso tudo no capítulo de Vigiar os Pensamentos. Abre-te psiquicamente ao amor. Aquilo que vem de dentro. Faz com que a tua alma se abra para o amor. Não o amor eros, storge ou filho, não. O amor ágape. O amor de Jesus. E quando a gente consegue pensar com amor, falar com amor, sentir com amor, agir com amor, tudo que a gente descortina é sempre bonito, belo, tranquilo, suave. A segunda ação prática é vigiar as palavras. Nós erramos muito quando falamos, sem dúvida. Vigiar as palavras não só evitando o que possa desdobrar o mal ou prejudicar o próximo, ou exagerar os acontecimentos menos felizes, mas também vigiar as palavras como
aquilo que pode disseminar coisas ruins, porque se tem algo que nós devemos disseminar, são palavras de carinho, de entendimento, de bom ânimo, de esperança, de conforto. Às vezes as pessoas nos procuram para contar uma dificuldade que estão passando. E muitas vezes nós achamos que a forma de consolar aquela pessoa é contando uma dificuldade nossa que é maior que a dela. Ela conta lá a história, quando ela me diz, mas você não sabe o que eu passei. Eu já passei por uma muito pior. Aí você relata toda a sua história dolorosa. Ela não veio atrás disso. Ela veio atrás de carinho, de entendimento, de bom ânimo, de esperança, de conforto. História ruim já basta dela. Ela veio para se desfazer da dela e está voltando com duas, a dela e a nossa, que a gente contou para ela. Vê se isso é possível. Essa imagem que você está vendo representa bem o uso indevido das palavras. E há algo muito interessante. Se você for no capítulo 18 da obra Endereços de Paz, o benfeitor André Luiz descreve elogiada série de situações na qual o uso da palavra faz a diferença. E aí eu achei conveniente apresentar para vocês. Vamos ver as situações que o André Luiz nos oferece. A primeira, ele diz: a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Vejam a importância que André Luiz atribui às palavras. Não tem um ditado popular que diz palavra tem poder? Pois é, o André Luiz está indo nessa linha. A palavra ponderada favorece o juízo. A palavra leviana descortina a imprudência. A palavra alegre espalha o otimismo. A palavra triste semeia desânimo. A palavra generosa abre caminho à elevação. Então vejam 6 situações básicas que nós estamos a viver diariamente pelo uso da palavra. Existe uma música católica antiga, muito antiga, que diz: palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Eu sempre achei a letra dessa música muito bonita. Diz mais que palavra não foi feita para dividir, palavra foi feita para semear. Se você puder buscar isso na internet, eu garanto que você vai ficar muito feliz de ler a letra desta canção. É uma canção religiosa, eu creio que de natureza católica. O que não podemos esquecer quando estamos nesses convites à vigilância? Que todas as nossas ações iniciam no pensamento. Tudo começa com o pensar. Passa depois pelo sentimento e deságua na concretude do que pensamos fazer, na ação propriamente dita. Pensamento, sentimento e ação é o caminho de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que fazemos. Por isso que nós temos que estar vigilantes no pensamento, vigilantes no sentimento, vigilante na conduta, na ação. E vamos colocar aí a vigilância do que dizemos, das palavras, entre a vigilância do sentimento e a ação. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, vigiar será finalmente estarmos atentos, para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas, em verdadeiros cristãos,
que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, de amar, de ajudar e servir sempre, em nome de Jesus, em favor de nossa própria felicidade espiritual. Simples assim. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.